Ok, nós estamos de volta com a palavra de Deus nessa noite. Eu quero ler dois versos aqui da palavra de Deus que está no livro de Jeremias, no capítulo 2, verso 13 e 14. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Esse texto, irmãos, nos remete a muitas lições, mas eu quero falar nessa noite de um tema, uma troca infeliz. Eu não sei hoje, quando se faz uma troca, um negócio ruim, se o dito é o mesmo da minha época, porque alguém chegava e dizia: que canudo tu levaste? Tu levou um cano dos grandes. Isso significava dizer que o mesmo fez um péssimo negócio. Significava sair perdendo nessa troca. Significava que a pessoa tinha levado prejuízo, tinha feito uma troca ruim. Quando a gente lê esse texto, de cara o que nos vem ao coração é isso. Percebemos que foi exatamente o que aconteceu com Israel. E certamente acontece muito nos nossos dias. Por isso eu quero meditar com você, mas usar a partir do verso 11. Quando Deus pergunta: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Israel tratou o Senhor de maneira pior que as nações pagãs tratavam seus deuses. O Senhor faz uma pergunta ao seu povo. Ele pergunta: houve alguma nação que trocou de Deus, mesmo esse Deus não sendo nada? Na verdade, é uma pergunta de retórica, ou seja, uma provocação. É algo que pode fazer o outro refletir. Eles nem dão resposta, pois pergunta de retórica necessariamente não precisa de resposta. A gente já sente a reflexão. Eles, na verdade, se envergonharam. Por quê? Porque lembraram que os ímpios, os povos de outras nações, os que viviam enganados, não trocavam de deuses. Continuavam fiéis a eles. As nações eram mais fiéis a seus falsos deuses do que Israel ao Deus verdadeiro. Você pensa que é diferente dos nossos dias? Assim há em nossos dias uma multidão de pessoas que matam e morrem por deuses semelhantes aos deuses do paganismo. Deuses que não são nem serão nunca como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí na parte B do verso 11, o Senhor diz: todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Deus responde dizendo: vocês trocaram a sua glória, ou seja, eu, o Senhor, poderoso e glorioso, por algo que absolutamente não vale nada, que não tem nada de bom. Deus estava dizendo a Israel: vocês caíram como patinhos na conversa fiada dos outros povos, dos pagãos. Porque eles creem em deuses enganosos e com suas mentiras enganam a muitos da mesma forma que enganou nos nossos dias, irmãos. Deus está vendo a mesma coisa. Porque Deus estava dizendo: vocês fizeram uma troca ruim. Vocês levaram, na verdade, foi um grande canudo. Vocês levaram um cano, foram enganados. E a gente se pergunta: como Israel poderia fazer uma coisa dessa? A única resposta é que o pecado, ele incute no homem paixões estranhas e inacreditáveis que eles não se dão conta. Tem muita gente que está aí trocando todo dia Deus por coisas insignificantes por causa
do pecado. Tem um dado comprovado entre cristãos, sabe qual é? Que tem mais gente desigrejados, ou seja, fora da igreja, do que gente na igreja congregando. Talvez essa seja a sua realidade. Você trocou a glória de Cristo pela glória que não é de Deus, pelo pecado, pelo mundo de engano, por deuses enganosos. E hoje tem, tem até umas bandas aí, umas coisas de deuses não sei de quê, das coisas erradas. E aí o Senhor no verso 12 diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Querido, a asneira, o desprezo e a troca infeliz foi tão grande que até os céus se espantaram, se horrorizaram. É como se Deus estivesse dizendo: me espanta o que vocês estão fazendo. Eu estou horrorizado com o tamanho do pecado que vocês estão comentando. O pecado de quem faz o que Israel fez escandaliza. E isso não espanta somente os homens na terra, porque às vezes nós ficamos espantados, Mas rapaz, quem era aquele menino, quem era aquela menina da igreja? Como é que fez um negócio desse? A terra, não é só nós que nos espantamos. Deus, os céus ficam horrorizados, porque o pecado entristece até o Espírito Santo. Mas há muitas pessoas desse jeito nos nossos dias. E aí o Senhor disse o que foi que eles fizeram. Veja no verso 13. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O Senhor diz algo muito sério acerca do seu povo, que eles cometeram duas maldades. A primeira é que Israel deixou o Senhor. Quem deixa o Senhor também é deixado por Deus. A gente viu isso no início do programa, lá em 2 Crônicas 15, do 1 ao 4. O povo tem feito tantas maldades quanto naqueles dias. O Senhor fala de apenas duas, mas duas que são significativas. E a segunda, o Senhor diz que Ele era o manancial de águas de Israel. Isso, queridos, no deserto, nas fornalhas. Tem gente deixando as águas de Deus, as águas do Espírito de Deus, as águas que curam, as águas que dão vida, as águas que reverdecem os desertos, que dá vida. E aí sabe o que foi que eles fizeram? Cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Sabe o que é cisternas rotas? São barreiros que secam sem chuvas. São tanques velhos, rachados, furados. Você trocaria uma nascente limpa, cristalina, por uma poça d'água suja, que enche de manhã e que seca de tarde? É isso que eles fizeram. Foi exatamente o que Israel tinha feito, cavado um buraco que não retinha água, para se viver daquilo. Tem gente que está aí no lamaçal, na poça de águas enlameadas, que não retém águas, suja, está como porcas, voltaram a volver da lama. É o cão que voltou a engolir o vômito. Já imaginou, irmãos? E aí, Deus continua fazendo pergunta no verso 14 e 15. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa? Outras perguntas de retórica. Os filhos de Leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação, e suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Meu Deus. Nesses versos, Deus parece questionar os homens de novo, dos dias de Jeremias. Porque, pois, veio Israel era o reino do norte, ele foi presa. E os filhos de Leão eram guerreiros fortes, bramando sobre eles. Suas cidades foram queimadas, ninguém mais habitava nela.
Será que era pelo fato de o reino do norte ter tanta desvantagem? Será que era apenas um pobre escravo nascido na casa de Deus? A resposta esperada é não. Porque Israel sempre teve todas as vantagens, tinha o Deus. O Senhor tinha feito muitas coisas maravilhosas por ele. Portanto, a razão para a sua destruição deve ser encontrada em outra parte. Sabe aonde? Na sua desobediência, no seu abandono de Deus. E isso, querido, querida, você que está aí fora da casa de Deus, fora da presença de Deus, trocou a fonte de águas vivas por essas poças enlameadas por aí, é o que acontece com você se afastar de Deus. Vai ser dominado pelo inimigo, vai ser escravo do inimigo, vai habitar em deserto, vai viver uma vida de desgraça, vai ser de pior a pior. E eu não estou profetizando não, é a Bíblia que diz. Você conhece alguém que abandonou Deus para se dar bem? Não vai conhecer nunca. A razão da desobediência para a sua destruição era o pecado, a desobediência, o abandono de Deus. E aí, o Senhor continua ministrando pelo profeta, dizendo: até os filhos de Nofe e de Táfne te quebraram o alto da cabeça. Porventura não fizesse isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Em seguida, Deus introduz em seu argumento algo muito familiar. Os filhos de Nofa, ou de Mênfis, e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Quase conseguimos ver os homens de Jerusalém tremerem. A referência aqui, sabe o que é? Era uma derrota vergonhosa do exército de Judá para Neco, rei do Egito, na batalha do Megido, quando Josias foi morto, lá em 2 Reis 23. Por que isso aconteceu a Judá? E por qual motivo Israel foi para o cativeiro? A resposta de Deus é a mesma para as duas nações: porque deixaram o Senhor, seu Deus. E sabe de uma coisa pior? Que apesar dessas humilhações, dessas vergonhas, dessas derrotas, como tem gente caindo cada vez mais, sendo envergonhada, mas mesmo diante disso, havia um partido pró-Egito em Judá e um partido pró-Síria. Esses dois tipos de pessoas dentro do povo de Deus eram ativos na política da época de Jeremias. Israel, na verdade, gostava de ser escravo do Egito e da Síria, e certamente dos seus deuses pagãos. Tem gente que gosta de servir aos deuses enganosos. Eles sabem que estão errados, mas continua. Tem gente que gosta de ser humilhado, envergonhado. E está nas mãos de deuses falsos, do pecado, abandonar Deus. Tem gente que gosta da desgraça. E o texto encerra no verso 18 e 19. Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes das águas de Sió? E que te importa a ti o caminho da Síria para beberes das águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal, quanto é amargo deixardes ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o temor, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Meus irmãos, confiar em poderes, em deuses pagãos, em vez de confiar no Senhor, sempre foi e será uma armadilha para quem crê em Deus. Tanto Oséias quanto Isaías se opuseram à aliança com nações estrangeiras. A real acusação por trás dessas palavras é de que Judá foi incapaz de aprender da situação de Israel ou dos seus próprios infortúnios. Meu irmão, é trágico quando homens e nações não conseguem enxergar o poder devastador do pecado, do abandono e da desobediência a Deus. Hoje, a nossa geração parece compelida a sofrer uma indescritível agonia por não aprender da ação de Deus na história. Está vendo isso? Tem gente que está ouvindo essa mensagem, está, tremendo nas bases, mas vai continuar no pecado.
E eu pergunto nessa noite, até quando as pessoas vão aprender que não há um Deus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Até quando as pessoas vão entender que deixar Deus, deixar de servir, de adorar, é deixar as águas da vida? Até quando o povo vai aprender que não precisa de ajuda de nenhum outro Deus pagão, acessório? Porque Deus é completo, tem e faz e pode tudo o que precisamos. Não precisamos de ninguém mais. Até quando você que ouve essa palavra vai teimar em trocar o manancial de águas de um Deus vivo, que nos guarda, que intercede por nós, que nos carrega no colo, que nos sustenta nos desertos, nas fornalhas, nos vales da vida, na derrota ou na vitória Ele está conosco? Até quando você que ouve essa palavra vai teimar em trocar o manancial de águas por poços rachados, por deuses que não ouve, não fala, não tem boca, não anda, deuses enganosos e gente que não tem nada a ver com o Senhor? Até quando você vai ser enganado pelo diabo, querido, querida? Larga isso, cai fora, ou tu vai perder a vida eterna, a salvação e a bênção de Deus também nessa vida. Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra poderosa. Ela certamente fez efeito nos corações que estão prontos para ouvir e obedecer e mudar e se arrepender, Pai. Perdoa as nossas faltas. Entra com providência de mudança na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa pessoa que ouviu, vai ouvir essa mensagem. Pai bendito, nos ajuda a não deixarmos ser enganados pelas mentiras do diabo, de que há outros deuses, há outras opções, há outros acessórios. E a gente sabe que só há um único Deus verdadeiro, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e vive ao lado do Pai, intercede por nós todos os dias. Ele é o poderoso, aquele que faz chover e faz cessar a chuva, abre o mar, fecha o mar, abre a porta, fecha a porta, que cura, que sara, que mata e que dá vida. Esse é o único Senhor e é a quem nós amamos, tememos e obedecemos, porque Ele é o nosso Salvador. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa essa noite, abençoa essa rádio, abençoa os ouvintes e abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família, o nosso ministério, a tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus.